Olá, turma do talento. Dessa vez eu vou ensinar a vocês a serem escritores. Isso mesmo, vocês vão começar a criar histórias, romances, ficção e vão se tornar escritores por uma dica fantástica, um método que eu criei e eu vou passar para vocês. Por favor, eu agradeço, dê um like, se inscreva, toque o sininho que é para me ajudar, ajuda o canal. Isso é a única coisa que eu peço a vocês. Primeiro de tudo, é bom conhecer algumas obras literárias. Não adianta você começar nada sem ter um embasamento prático e teórico daquilo que você está começando, né? É uma filosofia de vida, um novo segmento na sua vida. Introdução, desenvolvimento, conclusão é para tudo, para uma redação, para um curso, para uma conversa e para uma música principalmente. Então, quando você for criar uma história, não tente criar ela num todo, porque a gente se perde. É muito detalhe e a mente divaga. Concentre-se no mínimo da história. Esse é um segredo principal. Então, foque no que for menos complicado para você desenvolver o resto. Escrever é sair da realidade. Você vai criar uma nova história, você vai participar dela. Só escrevendo que você percebe o que eu estou falando. Não procure não contar a ninguém para não ter interferência. E calma, tranquilidade, sem pressa. Você pode passar de uma semana a 90 dias para concluir sua história toda. Não o livro, a parte principal da história. O livro você vai levar muito mais tempo. Quando você tem um título, você já tem um norte. Não é o suficiente, mas tem pessoas que funcionam assim. Já tem um título, já sabe, já tem um objetivo, uma proposta. Funciona comigo. Mas cada mente é um universo, cada pessoa vai desenvolver de uma forma. Perceba que a temática de domínio, o que você tem domínio de assunto, é o que você vai desenvolver mais rápido. Porque você tem base teórica e prática. Ou no que você mais se identifica. Tipo uma ficção científica, romance de amor, né? História infantil, é o que você mais se identifica, ou que você tem mais base de assunto, domínio de assunto. Não se engane, os profissionais da área, eles pegam muita coisa de outros livros e da própria realidade, porque eles são exímios observadores, isso que é. Então o segredo, em suma, da dica que eu vou dar é essa. Resuma toda a sua história que você quer criar em 2 linhas. É isso. Eu passei quase 2 anos tentando uma história e não consegui. Eu consegui através desse método. Então eu vou dar 4 exemplos para você ter ideia do que eu estou falando. De histórias grandes e conhecidas. Guerreiros medievais lutam para defender suas terras contra o mal e destruir o anel. Senhor dos Anéis. São 3 livros em 2 linhas. Vejam como é fácil. Em outra galáxia, um grupo de guerreiros luta para defender o seu reino contra o mal, com sabedoria, poder e tecnologia. Star Wars, sabe, laser e tudo mais. São 5 filmes em 2 linhas. Um garoto na Terra de Magia luta contra o inimigo para defender essa terra. O garoto derrota o inimigo, claro que tem que ter o final feliz em toda a história. Terra de Magia é Harry Potter. São 7 filmes, são 7 livros em 2 linhas. E como você vai fazer isso? Eu digo já. Um cara chamado por um grupo de outra dimensão, ele é convidado para fazer parte da realidade ou da ilusão e derrotar um intruso. Matrix, são 3 filmes em 2 linhas apenas. Foi assim que eu consegui. De 2 linhas, eu fui para 15 linhas, de 15 eu fui para 25. Quando eu tinha 25 linhas, eu já tinha minha história. E eu não fiquei satisfeito com a ideia de escrever um livro. Eu consegui minha trilogia, criar minha trilogia. Se você tiver dificuldade de 2 para 15 linhas, você vai crescer aos poucos, de acordo com a sua capacidade, do seu intento.
de escrever. Tem gente que tem mais facilidade. De 2 você pode fazer para 3, 4, você pode fazer de 2 para 5 linhas, depende de você. Então, a dica é essa. Quando eu comecei a escrever, eu estava escrevendo 2 laudas por dia. Cada lauda eu levava 4 horas. Ou seja, criando e escrevendo. Durante 15 dias eu passei 8 horas escrevendo e gerando 2 laudas por dia. Acredito que qualquer pessoa pode ser escritor dentro desse método que eu criei. É só um vídeo mesmo. E eu aconselho ao professor de ginásio, de faculdade, lançar uma atividade extraclasse, uma dinâmica extracurricular, uma atividade de classe, para desenvolver esse trabalho para a turma toda. É uma boa sugestão, porque serve até para quem nunca esperou. O teu sucesso é a minha realização. E vocês podem organizar a sua história nessa tabela aqui que eu criei. Aqui é um papel grosso, você pode até moldurar depois. Com o título, é uma placa organizada. O título da obra, aqui o resumo em 2 linhas. Aí você vai para o personagem principal, escolhe o nome dele, entendeu? O protagonista. Qual é o objetivo do protagonista? Você escreve. Aí você vê missão e estratégia, você organiza tudo aqui antes de começar a escrever o livro todo. Que aí você vai levar até mais de 6 meses escrevendo um livro. O quadradinho da capa, para você já ter uma ideia. Contrate um artista plástico ou um designer para criar sua capa, fazer um negócio bacana. Os personagens, todos aqui você escreve. E a moral da história, a mensagem que a sua história quer passar. Isso aqui é muito bacana. Você vai elaborar isso aqui antes de começar seu livro, vai guardar, vai fazer o que você quiser moldurar. E se sua obra for muito famosa, você vai vendê-la como peça de colecionador. Essa é a minha deixa aqui para vocês que vão seguir carreira de escritores. E eu agradeço a atenção e boa sorte. Até a próxima.